Olá, boa tarde. Vamos continuar aqui a parte 2 dos estudos do livro Deuses Atômicos. Então estou fazendo assim, tipo não vou dizer que é um curso, não é curso, é apenas um diálogo sobre esse livro, certo? E de acordo com o que eu for lendo, eu vou explicando algumas coisas até onde eu entendo, tá? Aí eu já coloco um ponto de vista meu. Então, eu dei a introdução lá, estou falando só primeiro sobre o glossário. Então deixa eu explicar uma coisa antes de começar. Eu estava pensando agora há pouco que esse tipo de assunto não é para qualquer pessoa. Não são todas as pessoas que gostam disso. É muito difícil. Então, eu estou passando essas informações para aqueles que têm interesse, que querem aprofundar, né, nesses estudos ocultistas, místicos, esotéricos, para o autoconhecimento, para a libertação, para a busca da verdade e a realidade. Então, como nós vivemos num país, vamos pegar um exemplo, vamos mudar um pouco a tônica aqui. Num país como o Brasil, que é um país diversificado, vamos dizer, tanto num país que se fala, é um país que tem uma cultura muito diversificada, é uma sociedade também, tanto no esporte, na política, nas tradições, entra aí o carnaval, futebol, entra samba, pagode, tudo isso. É um país que tem uma cultura religiosa imensa, igrejas que nem se falam. Então, cada um tem a sua mística, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu modo de buscar, de ver a vida. Então você tem liberdade. O bom do Brasil é que você tem liberdade de escolher até o que você quiser, a religião. Se você não quer religião, se você quer ser ateu, você tem todos os tipos, você tem todos os leques abertos no Brasil. Então, por exemplo, um assunto como esse, para nós aqui, é um assunto muito antigo. Eu acredito que isso vem da Europa. A Europa foi essas colônias mais antigas do planeta, onde as grandes navegações vieram de lá, tudo veio de lá, da Europa, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Que é muito difícil você entender um assunto como esse e ter pessoas que gostem desses assuntos. Então você, meu amigo, que está me ouvindo, que gosta desses assuntos, a única coisa que eu posso dizer para você, mergulhe fundo nisso, busque, procure encontrar com essa verdade dentro de você. E não se preocupe com os outros, que os outros vão falar, se eles são contra, se são a favor, se gostam, se não gostam, não se preocupe com isso. Busque em silêncio, medite em silêncio, faça suas reflexões no silêncio, porque acaba que no final das contas, você vai ficar sozinho mesmo. Sozinho entre aspas, porque são pouquíssimas pessoas que formam um grupo. Um grupo como esse de ocultismo é muito difícil. Muito difícil. Esse aqui em Santos Dumont que a gente tinha um grupo aqui, ele foi formado e construído porque tinha um iniciado, que eu conheci pessoalmente, onde o campo magnético dele atraiu as pessoas de várias cidades diferentes aqui de Minas, que foram até ele receber instrução. Mas muitos depois seguiram seus próprios caminhos, entendeu? Então, assim, é raríssimo. E tem escola aqui em Santos Dumont, a Rosa Cruz, a Frá, né, antiga, que também veio de uma pessoa espetacular, que é o Paulo de Paula, que trouxe para Santos Dumont, juntamente, acho que até o Jorge Adum teve aqui em Santos Dumont também, com o Antenor Aires Viana, que é do Instituto Joaquim Soares, né, Instituto Joaquim Soares, entendeu? Então tem uma fusão aí muito legal, bacana também. Bom, de qualquer forma, o elo iniciático é muito profundo aqui nessa cidade, foi muito profundo e deixou suas raízes. E eu vou continuar agora o estudo. Nós paramos na força solar,
que é energia com a mesma natureza da eletricidade estática, essa eletricidade aí, estática, que permanece latente no homem até que este a desperte e evoque mediante a prática da yoga. Essa força pode ser governada pelo homem, sendo o instrumento que o íntimo usa para construir seu corpo solar. Então nós temos que construir um corpo solar, ou corpo espiritual, que é conhecido na Rosa Cruz, da Fraternidade Max Renner, como o corpo-alma. É a separação dos dois éteres superiores lá. Nós temos 4 éteres. Éter químico de vida, luz e refletor. Quando separa o éter químico de vida do éter de luz e refletor, que separa o luz e refletor, forma o corpo-alma. Formou o corpo-alma e aquele brilho também. Entendeu? É o que ele está falando aqui. Mas essa força solar aqui, ela constrói, ela como eletricidade, essa força pode ser governada pelo homem, sendo o instrumento que o íntimo usa para construir seu corpo solar e o corpo espiritual. É também conhecido como Kundalini pelos teosofistas. É a Kundalini, essa força solar, tá bom? Mas quando o discípulo já despertou ela, é tudo liberado, inclusive esses éteres aí que eu falei. Aí por isso que forma aquela constituição e esse corpo, soma psicon, que o apóstolo Paulo falava. O traje de bodas. Íntimo. A manifestação da realidade que mora no homem. É o Deus. É o eu sou. Tão famoso eu sou. O Cristo interno e a divindade com que o yogi procura sintonizar-se antes que possa alcançar a consciência cósmica. Ou mesmo que a divina presença, ó presença divina no meu coração, ó Cristo cósmico, me eleva, aumente os átomos vibratórios de luz dentro de mim, aumente a minha aspiração, ilumine meu coração, fortifica minha mente. Cristo é meu coração, por misericórdia e compaixão, guia minha mente e tranquiliza meu corpo. Vai falando isso para vocês verem. Cristo em meu coração, guia minha mente, tranquiliza meu corpo. É o eu sou. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou Ele e Ele é eu. Logo, nós dois somos um. Mago branco, aquele que se esforça em servir de forma impessoal a humanidade. Amor incondicional. Serviço desinteressado. Mantras. Invocações sonoras empregadas pelo estudante com a finalidade de harmonizar o seu corpo e centros de força, chakras, né, com as forças mais sutis da natureza, que são os tattvas. T-A-T-T-V-A-S. Tattvas. Nódulos. Pequenas projeções em forma de cone, que aqui no corpo mental é uns cones que tem projeções de cone truncado, que cobre o corpo mental como um penacho, simbolizado com aquele penacho dos Maia lá. E através dos quais recebemos informações e expressamos nossos pensamentos. Quer dizer, tudo telepatia. Você recebe e expressa. Conforme o estudante vai desenvolvendo sua percepção. Esses nódulos transformam-se em vórtices de alta voltagem, conectando sua mente com os planos mais elevados de consciência. Show, hein? Muito legal. Nova energia rejuvenescedora. Espera só um pouquinho, gente. Então, essa nova energia rejuvenescedora, a energia cósmica, cósmico-hierárquica, que se manifesta no princípio de cada nova era astronômica no desenvolvimento do homem. Atualmente, é a nova era, gente. É a energia da nova era. Atualmente, começa a fluir sobre o planeta
a onda de energia juvenil, jovem e rejuvenescedora trazida pela era de Aquários. Aquários. Transformará todas as formas existentes. Já está acontecendo isso. Levando-as a uma oitava superior àquela experimentada há 25.920 anos, ainda no final da Era Atlante. Eu tenho um livro aí que explica isso aqui em detalhes. Então tem um período de 10.200 anos que é onde vai receber. Nós vamos passar agora nele o tal do cinturão de fótons, onde vai ver muita luz. Esse período de 25.920 anos é o período que todo o sistema solar dá a volta. Como é que é? Todo o sistema solar demora para dar a volta. Estou tentando lembrar aqui. É um ano cósmico, né? De 25.920 anos. É um ano astrológico, isso mesmo, da astrologia, que dá a volta por tudo. Mas tem um período de 10.000 e tantos anos que ele passa pelo cinturão do Fósforo, é onde é o salto que está acontecendo da Terra aí. E da humanidade, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui, atenção. Ainda no final da Era Atlante, quando este continente alcançou a sua mais alta expressão tecnológica, muito superior à que hoje vivenciamos e espiritual. Então, Atlântida, eu já tive sonhos vívidos, conscientes, lúcidos, na Atlântida, vivendo no mar mesmo, dentro da velha, no mar, dentro do interior da água. Tecnologias de ponta, tipo assim, vencendo a gravidade, os veículos eles se projetavam para o alto, igual a gente começou a ver agora aí, mas isso lá, ó, já estava muito mais adiantado, inclusive pela energia taquiônica. Me parece que também tem a ver com uma energia de um satélite que eles criaram lá, que é poderosíssimo, que fazia tudo isso. Então a Atlântida realmente foi uma tecnologia fantástica. Na época eu comentei para um professor, contei para ele disse, você já esteve lá, já viveu lá. Só que lá foi um tirano, lá não fiz boa coisa não, tá? Teve a vida minha passada lá, eu não fiz coisa muito boa não. Então vamos lá. Os irmãos, preste atenção nisso aqui, os irmãos, talvez sejam os mais importantes, integrantes de uma fraternidade que existe desde a época em que o homem desceu à matéria. Trabalharam e continuam trabalhando no mundo externo, trilhando a senda da ação ou atividade. Somente aparece como uma fraternidade ativa quando a energia cósmica, denominada nova energia rejuvenescedora, que é essa agora que está vindo, que nós já estamos entrando nela, os coloca em manifestação, esses irmãos aí, resguardando-os e conectando suas vibrações e inteligências com as mentes de todos aqueles que sinceramente buscam o íntimo. Então, preste atenção nisso. É uma oportunidade tanta agora de você fazer a conexão com os irmãos, justamente tomando consciência agora desse livro, que está trazendo essa mensagem, e você praticando tudo que está aqui. Eu vou tentar dar o máximo desse livro aqui, vou colocar nas redes, para que as pessoas, mesmo que ninguém leia, um leia tá bom. Não tem problema. Mas um iniciado é uma força imensa, de luz imensa. Não faz nem ideia. Então, os irmãos, então vamos lá. Quando o fluxo dessa energia se retira, aí já é o contrário. O que acontecerá daqui a 2.000 anos, ó, já está dando até a data aqui, 2.000 anos, eles voltam a desaparecer do mundo. O verdadeiro nome dessa fraternidade somente é revelado ao discípulo em sua iniciação. Aos segredinhos aí. Um
dos princípios dessa ordem é a levitação, levitar. Ou seja, o processo pelo qual é possível viajar anulando a gravidade mediante o uso dos tátuas. Então, tem muitos segredos, gente. Muitos segredos que a gente não faz nem ideia. Eu não vou nem comentar nada nisso aqui não, porque... Aí vem agora o raio ou árvore genealógica espiritual. Expressão individual da realidade, da qual surgiu o próprio íntimo, e a força diretora e expressão individual do estudante e da raça a que ele pertence. Então nós pertencemos a alguma raça aí. É o raio da individualização da mônada, e sob o qual ele realiza todo o seu trabalho de evolução, manipulando as energias que lhe são entregues. Então isso tudo vai ser concebido e entregue no momento que você iniciou. Fez contato com o intercessor elemental, fez contato com as hierarquias, eles vão te prover tudo isso, porque você já tem mérito aí. Você conforme diz, você já está pronto para receber e manipular as energias, as forças sutis da natureza. E conhecer os seus mundos internos. Sistema central. O sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso agora, cérebro, medula, espinhal e tudo mais. Os nervos. Neste livro representa o cérebro e a medula espinhal com seus 7 glândulos. Os 7 glândulos, ou centros atômicos, né? Simpático, parasimpático. É um instrumento que ajuda o homem a libertar o seu íntimo da prisão do corpo. Porque o nosso íntimo, ele está... É como se fosse, ele está preso dentro de nós, como se estivesse num... Como é que fala? Aqui no livro eles dão um exemplo, é como se tivesse uma massa de nuvens, completamente... ele envolvido numa massa de nuvens completamente obscuras, e lá no fundo vamos dizer, ele esperando que o discípulo acorda e liberte ele dessa massa. É o que ele está falando, esperando aqui, ó, seu íntimo da prisão do corpo mediante a prática do yoga. Está relacionado com o corpo mental. O homem a libertar seu íntimo da prisão do corpo. Então, nós para liberarmos nosso íntimo da prisão do corpo, nós temos que nos tornar Deus novamente. Para que a frequência atômica dos átomos, tanto aspirantes quanto tudo, nos ajude a libertar, sair dessa prisão. Quer dizer, nós somos Deus, né? Aqui fora. Sistema secundário. Está acabando, tá? Está acabando. Deixa eu ver quantos minutos tem, 18 minutos. O sistema secundário é muito importante. Ó. Ele é constituído pelos centros ou glândulos do sistema nervoso simpático. A gente estava falando do sistema nervoso central, agora do sistema nervoso simpático, que é aqueles nervos, aqueles 2 glândulos, solar e lunar, que descem pelo lado da coluna. Pelos centros ou glândulos do sistema nervoso simpático, os quais se estendem de cada lado da coluna espinhal. Quando aspira em suas práticas da yoga, com o objetivo de penetrar nos planos internos de consciência, o estudante entra em contato com esses centros, relacionando-se dessa forma com as forças sutis da natureza. Tudo interno. O sistema secundário possibilita, que é o simpático, né, que é o mesmo, ao estudante revivenciar e reexperimentar suas vidas passadas. Então, o registro dessas vidas passadas está aí dentro, aí, no sistema nervoso simpático, que é a parte do nosso inconsciente. Que o sistema nervoso central está ligado com a vigília. E esse sistema simpático com a consciência de vigília. E o inconsciente, subconsciente, com essa parte simpática desse sistema nervoso simpático, que é o mundo astral. O sistema secundário possibilita ao estudante revivenciar e reexperimentar, bem como os períodos de seu desenvolvimento interno que permanecem ainda muito distantes no futuro. Se considerarmos o tempo objetivo, claro,
esse tempo aqui. Está relacionado com o corpo astral. Eu não tinha lido isso aqui não, hein? Agora, para terminar e fechar o glossário, talvez seja a parte mais importante de todas essas, que é o sistema seminal. Os órgãos geradores da vida, como são compreendidos pelo ser humano, os órgãos geradores, o depósito das poderosas forças alcançadas e desconhecidas pelo estudante nos estados elementais e objetivos do seu passado. É no sistema seminal que acontece ou se dá o nascimento da força solar, que é a Kundalini. Então, o átomo guardião da estrela, que o Jorge Adão fala lá, libera, que é esse átomo mestre, ele libera, quando o estudante está, o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, ele libera, o mestre aparece, ele pede a outorga do átomo regente ali, que é o Espírito Santo, que é essa força solar, ela nasce e é liberada ali, a serpente sobe, sai pelo topo da cabeça. Aí aqui, na cabeça, lá no princípio do livro que eu tinha falado no outro vídeo, que eu li lá, falando sobre a força sutil, essas forças sutis, elas somem, tem uma expansão que não tem. E quando chega aqui no ápice, a criança tem o tal da moleira, que fala que aqui é tudo molinho e tal, e tal, e tal, que depois com o tempo isso aqui vai fechando, vai se fortificando, né? Vai se tornando adulto. Quando expande a Kundalini, isso aqui torna tudo aberto novamente. Então, sai pelo chakra, o chakra da coroa aqui, é Sahasrara. Uma luz tremenda, o famoso arco-íris, uma expansão de raios de luz, é a sua Kundalini. E essa Kundalini, ela é uma força solar que conversa com você. Quando ela já está desperta, quando você já está desperto, iniciado, você é um ser que você conversa com ele. É uma elemental, uma força tremenda, de pura luz, pura transmutação e poder. E ela te dá todas as condições básicas necessárias para você explorar o seu microcosmo, o seu universo, juntamente com a permissão do átomo regente, o átomo luz. Quando isso acontece, porque o átomo luz já houve a permissão, Cristo. Então você é um ser de luz, aquela envoltura prateada, ela já está completamente já formada, dentro do seu corpo mental, te protegendo de todas as influências nefastas, negativas, tanto do ambiente interior quanto do astral, seja de onde for. Nada vai te pegar, porque você já é um mestre, um adepto. Então a força Kundalini é um ser muito poderoso e você tem a permissão do átomo regente para fazer o contato com ele e se tornar um grande adepto, um grande iniciado. Entendeu? Então isso aí é a nossa missão. É a missão de todo aquele que busca a verdade, que busca o Cristo dentro de si, que busca a completa libertação. Sem isso, eu acho impossível nós sairmos dessa matriz de controle aqui. Impossível. Então, é um assunto melindroso, é um assunto difícil, é um assunto complexo, principalmente para quem nunca ouviu falar nada disso, para quem nunca ouviu falar nada. Para aqueles que já conhecem outras literaturas místicas, esotéricas, vai ser fácil. Mas para aqueles que nunca ouviu falar, eu creio eu que vai ser difícil, porque vai depender muito da sua constituição atômica, dos átomos que você traz de vidas passadas, dos átomos das hierarquias que você já tem, entendeu? Para te ajudar. Porque nos momentos difíceis que a gente está atravessando hoje, da vida, se a gente não tiver voltado para isso, a gente se perde. Se perder é a coisa mais fácil que tem. Caminhos tortuosos, conforme diz a porta é estreita, a porta é estreita e apertada, mas a larga é fácil. Então é fácil você cair no erro, é fácil você seguir caminhos hediondos e
transgredir o maior pecado, gente, é o pecado original. Esse pecado original, ele é oriundo da transgressão ou deturpação da força criadora da energia sexual seminal. Todos aqueles que cometem abuso da energia sexual, por exemplo, a pessoa abusou muito numa vida passada, cometeu várias atrocidades luxuriosas. Quando ela volta para uma encarnação, aqueles átomos que foram deturpados, eles vêm juntos. Então a pessoa forma uma nova constituição física, genética, com os pais, família e tudo, mas ele carrega toda aquela deturpação. E muitos, dependendo do grau da transgressão da força criadora, vêm com problemas de debilidades mentais. Sempre afeta a mente. Então, muitas pessoas vêm como vamos dizer assim, com problemas mentais, neuroses, psicoses, pessoas que gostam de abusar de crianças. Tudo está deturpado. Pessoas que têm problemas de sexualidade, fobias. Eu não vou entrar nem muito em detalhe, porque é uma coisa muito delicada de se falar, principalmente num vídeo como esse. Então a gente tem que respeitar, porque a sociedade hoje está passando por uma grande transformação. Mas vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, para conquistar a si mesmo, para alcançar altos graus de libertação, de expansão de consciência, é necessário que você tenha uma moral muito forte. E para ter essa moral muito forte, somente na parte superior do seu sistema seminal é que estão os átomos superiores que vão te iniciar em toda a sabedoria. Entendeu? Toda a sabedoria iniciática provinda da sua fonte, desse átomo mestre que habita ali. Então os átomos superiores que o acompanham formam uma envoltura, formam o arquétipo da própria envoltura prateada. Então ela é construída de acordo com o nível de moralidade que você é. Entendeu? Então, é até delicado falar sobre isso. É até difícil falar sobre esse assunto, porque não é questão de castidade, ir para conventos, monastérios, ficar se flagelando, se castigando. Não é isso, não estou falando nem disso, e nem estou falando também de virar celibatário, entendeu? Você pode ser um celibato mais consciente disso tudo. Porque a pessoa que é celibatária, consciente disso tudo que eu estou falando aqui, ele vai preservar a energia criadora, vai sublimar esses átomos que vivem no sistema seminal, trazendo-os para o corpo, para a cabeça, para o corpo mental. Isso de uma forma muito elaborada, muito meditada, muito contemplativa, muito inteligente, entendeu? Então, a própria força solar ela vai subindo naturalmente. Você vai sentindo dentro de cada chakra, dentro da coluna, o movimento dela, entendeu? Rompendo cada centro energético, aqueles nós. Lá no budismo eles falam que estão os nós, né? Então cada nós, o número de voltas deles vão cedendo para que a força solar vai subindo. Entendeu? E aquele que eles chamam lá de gota vermelha, que é do sangue, e a gota branca, que é do sêmen, que estão separadas, vão se unir. Vão se tornar uma só. E você vai expandindo
abre aqui, do centro ágil, abre a clarividência. Aqui na laringe você vai abrir a... Como é que é o nome, gente? Você vai desenvolver o dons das línguas. Você vai despertar a consciência das línguas que você já teve em existências passadas. Aqui você vai despertar o seu terceiro olho, que está ligado com a pituitária, né? A pineal aqui no centro vai abrir o olho da pineal e você vai ter a expansão da consciência cósmica. Você vai se tornar um grande mestre iluminado. Então, os átomos do sistema seminal, a parte superior dele, vai provocar tudo isso. Mas se você vibrar numa frequência muito baixa, pode praticar no mosteiro, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mantras, virar de cabeça para baixo, não vai conseguir nada. Porque quando o discípulo está pronto, também aparece a própria irradiância. Você começa a irradiar os próprios átomos daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Entendeu? Isso vai se externando, vai se exteriorizando, vai projetando. Entendeu? Então, se você, é onde falo, né? Falar é fácil, mas vivenciar isso é muito difícil. Mas no dia a dia, se a gente ficar muito no ego, na personalidade, a gente não vai conseguir, não. No ego, na personalidade, não vai conseguir, porque você vai ser testado a todo instante, a todo momento vai aparecer testes para você, para ver se você suporta ou não, entendeu? Eu estou falando isso com toda sinceridade. Então eu vou me despedindo por aqui, essa é a parte 2 do estudo do livro dos atômicos, sobre o glossário, e eu vou ver agora paulatinamente o que eu vou falar, mas eu acho que isso aí já vai dar uma ajuda muito grande para todos, para os que gostam. Namastê a todos, fiquem com Deus, muita luz, muita paz, gente. Até a próxima, se Deus quiser.